Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em meu nome pessoal e do Grupo Parlamentar do PSD, dar as boas-vindas à CELPA. A apresentação que fizeram só surpreende quem não acompanha o trabalho que fazem, quer do ponto de vista da dimensão e do impacto que têm na nossa sociedade e no nosso país, quer no número de trabalhadores, quer no nível da exportação, quer no nível da importância que o papel tem em Portugal. E também sou testemunha, porque eu sou original de um concelho de Mação, famoso pela sua boa gestão florestal, e dizemos sempre, aprendi desde miúdo a dizer, que onde, apesar do preconceito que há contra algumas empresas ou as florestas, as grandes propriedades, o que é facto é que nas grandes propriedades, quando a floresta é gerida de forma profissional, não há fogos, não há problemas, a floresta é bem gerida, respeita o ambiente e, portanto, não é novidade, mas não é por não ser novidade que não é positivo, antes pelo contrário, e sou também testemunha do facto de grande parte das intervenções que os vossos corpos de bombeiros privados fazem, e era isto que eu estava há bocado a interromper para dizer, são precisamente nas zonas fora da vossa propriedade. E isso próprio posso testemunhá-lo sem custos, sem qualquer tipo de hesitação, e são até um bom modelo, um bom exemplo para os pequenos proprietários. Eu sou de um concelho que tem o triplo de proprietários que tem de população. E, portanto, acho que isto diz bem da dimensão da pequena propriedade e do problema que é gerir isto. Também é facto que este grupo de trabalho que aqui se reuniu, e que eu tenho o prazer de hoje participar, não se reuniu por causa do problema da gestão florestal, nem daquilo que é o papel muito positivo que a vossa indústria tem. Este grupo de trabalho reuniu-se por causa dos problemas do Rio Tejo. O Parlamento aprovou no mandato passado uma resolução por unanimidade que alertava para vários problemas do Rio Tejo, entre muitos que não têm nada a ver, direto ou indiretamente, com a vossa indústria. Um deles é a poluição. E por saber precisamente que as evidências do setor não são todas iguais, eu posso até relembrar que na semana passada recebemos aqui vários autarcas de concelhos limítrofes com o Tejo. Alguns revelaram claramente que têm indústrias de papel e que a relação, o impacto ambiental é praticamente zero, como foi o caso da Presidente de Câmara de Constância, e nota-se que ao lado de Constância não há evidências de poluição. No caso concreto de Vila Velha de Ródão, a grande questão que se colocava era se a poluição vinha de Espanha ou se tinha origem em Vila Velha. Eu vivo perto do Tejo, conheço o Tejo, notei de facto que no último ano a incidência de poluição é superior, também derivado aos caudais serem mais baixos, em grande parte do tempo. E havia aqui uma grande dúvida se a poluição era mais agravada em Vila Velha ou se a água já vinha suja de cima. Tive a oportunidade também de ver várias análises, de ver vários estudos. O próprio Presidente de Câmara de Vila Velha de Ródão mostrou vários estudos que tinha na sua posse. E o Presidente de Câmara de Castelo Branco, concelho acima de Vila Velha de Ródão, corroborou a tese de que a água já vinha muito suja de Espanha. O que é facto é que os testemunhos todos que eu pude recolher no terreno, porque fui verificar e imagino que tenham tido conhecimento de posições públicas que tomei pessoalmente, eu podia não estar aqui hoje, mas fiz questão de vir cá até para poder ouvir da vossa parte as vossas explicações, porque há sempre aqui duas interpretações e é sempre bom para o debate político ouvirmos as pessoas e, sobretudo, porque eu gosto muito de separar o trigo do joio. O pior erro que cometemos na vida, como na política, mas sobretudo na vida, é generalizar, é tomar a parte pelo todo. E acho que era muito importante hoje estar aqui para poder discutir convosco quais são os verdadeiros problemas. O que é aparente e os factos todos que eu, a olho nu, me parecem evidentes, é que de facto há uma água antes de Vila Velha e há uma água depois de Vila Velha. Também sei que há várias unidades na área do papel com produção semelhante à da Celtejo em Vila Velha, que não têm qualquer problema ambiental nas zonas onde estão inseridas. Eu não ouço queixas de Cacia, não ouço queixas de Constância, não ouço queixas da Figueira, não ouço queixas de Setúbal, mas há ali uma queixa generalizada em Vila Velha. E em Vila Velha, não para todas as empresas. Há lá um problema com uma empresa que é a Centro Oliva,
que é clarinho, porque se vê a olho nu o azeite a jorrar numa ribeira, e depois há uma conduta que leva efluentes ao rio, para a qual há uma licença de descarga devidamente autorizada, que tem origem na Celtejo, tem lá a marca, não há dúvida, não há discussão, é mesmo da Celtejo, e que vários testemunhos nos diziam que várias vezes durante a semana largava ali muita, não sei o nome técnico, mas muita porcaria, muito efluente, e portanto que não seria devidamente tratado. Devo dizer também que procurei ouvir várias partes, ouvi ex-funcionários da Celtejo, ouvi atuais funcionários da Celtejo, ouvi funcionários de empresas que estão em Vila Velha e que não são a Celtejo, falei com trabalhadores reformados, falei com alguns especialistas de ambiente, alguns universitários, e as teses todas andavam à volta de 3 ou 4 posições que eu nem consigo reproduzir algumas delas do ponto de vista técnico. Mas uma das maiores acusações que faziam é que a Celtejo aumentou muito a sua produção e não acompanhou, quer do ponto de vista da dimensão e da capacidade da sua etar. Além disso, o tratamento que é feito com a lixiviação, penso que é assim que se diz, é muito mais agressivo para o meio ambiente, e a caldeira que a empresa ainda usa há várias décadas não foi atualizada. Dizem-me que há casos de empresas semelhantes que têm sistemas muito mais modernos, e dizem-me também que isto tudo se verificou, ou seja, o agravar das condições se revelou depois de se iniciar o processo de branqueamento, se não estou em erro, é assim que se diz, e que tudo se agravou a partir daí. Eu, comparando realidades de empresas semelhantes ou equivalentes, ouvindo todos estes funcionários e ex-funcionários, devo-vos confessar, estamos aqui à porta praticamente fechada, eu nunca tinha falado com pessoas que só tinha visto em filmes, pessoas com medo, com muito medo de falar, outras pessoas que choraram ao falar porque enquanto lá trabalharam nunca disseram nada porque tinham o seu ganha-pão, e também sempre me disseram várias vezes: Sr. Deputado, veio aqui falar connosco, nós já trabalhámos em outras empresas do setor e isto não é assim. O caso mais grave é aqui. Eu falei até com uma pessoa que se despediu ou que foi despedida por ter protestado relativamente a isso. Isto são as versões que eu tenho. Eu gostava de ouvir a vossa versão. Acredito também, e gostava que soubessem isto, no mandato passado neste Parlamento, eu acompanhei muito de perto e fiz muita pressão e muitas diligências para conseguir que o Estado investisse alguns milhões de euros para resolver o passivo ambiental de Alcanena. Alcanena era o grave problema ambiental da região centro, ou um deles, porque percebi que o problema não eram as empresas, era o Estado Central, era a Câmara Municipal, que não tinham capacidade para fazer aquele investimento. E os empresários eram os mais prejudicados porque competiam no mercado internacional, como os senhores todos competem também, e o risco de perderem clientes pelos atentados à natureza era muito, muito evidente. E eu aí mais uma vez testemunhei que o problema não eram as empresas, era o Estado, e que toda a gente queria resolver o problema. E imagino que na situação em que estamos todos, o caso da indústria do papel seja exatamente o mesmo. Nenhum empresário que compete internacionalmente num mercado cada vez mais exigente do ponto de vista da responsabilidade ambiental, não é por acaso que a outra empresa, penso que é a AMS, que está em Vila Velha de Ródão, tem um cartaz gigante à porta com um certificado de qualidade e de responsabilidade ambiental, é porque isto hoje é muito importante, é também porque quer separar o trigo do joio e quer ouvir as várias versões, que gostava que tentassem, de alguma forma, contrariar isto. Devo-vos dizer, para terminar, e termino já, que vi comunicados esta semana das empresas envolvidas e eu não estou a falar porque ouvi um pescador falar. Eu fui ao local, eu levantei boias e armadilhas que há de peixe acima de Vila Velha e a água não era muito, também a água do Tejo não é assim, mas não era muito pior do que isto, e abaixo de Vila Velha as próprias redes dos pescadores, a palamenta dos barcos que toca na água é muito mais suja, tem um cheiro muito mais complicado e isto é clarinho, vê-se perfeitamente a olho nu. E eu vi no terreno também que acima da conduta da Celtejo, que está no meio da Albufeira de Vila Velha de Ródão, as pessoas de Vila Velha não notam, mas
segue para a ponte, é uma conduta que terá cerca de 15 metros de profundidade, que estará 15 metros de profundidade, eu vi a água a borbulhar com a sujidade que vinha de lá. Portanto, as declarações que eu vi de que era a água da chuva e que movimentava as terras não é verdade, porque nós víamos a água a borbulhar, víamos aquilo tudo a vir para cima e deu para pôr a mão e ficar com a mão completamente suja. Eu não trouxe uma garrafa cheia daquela água porque achei que não era o momento nem o espaço, mas eu vi isto, eu senti isto, eu cheirei isto e espero que as análises sejam feitas em breve. Portanto, este é o meu testemunho e gostava, se fosse possível, que os senhores que possam responder pudessem esclarecer. Eu terei normalmente mais perguntas mais tarde, mas agradeço imenso a vossa presença e sobretudo a vossa frontalidade.